Boa noite a todos. Estão me ouvindo aí atrás? Acho que precisa aumentar um pouquinho. É o segundo botão da esquerda para a direita. Não, aqui, ó. Erro de cá. Melhorou? E? Bati aqui, tirei tudo daqui. Esta noite nós vamos dar continuidade ao estudo do último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. E que começa no item 77 e vai até o final. E o tópico desse final do capítulo é preces pelos doentes e obsediados. E nesse item 77, e a gente vai abordar especificamente, tem as preces, mas a gente vai abordar especificamente os dois prefácios que estão dentro deste tópico, que é preces pelos doentes e prece pelos obsediados. E esse prefácio está no item 77 do Evangelho segundo o Espiritismo. Começa assim: as doenças fazem parte das provas e das adversidades da vida terrena. Elas fazem parte da imperfeição de nossa natureza material e da inferioridade do mundo que habitamos. Aí tem mais um trechinho que eu vou pular, depois a gente vai voltar. Nos mundos mais avançados física e moralmente, o organismo dos seres, mais puro e menos material, não está sujeito às mesmas enfermidades e o corpo não é minado silenciosamente pelas paixões devastadoras. As doenças fazem parte das provas e das adversidades da vida terrena. Planeta Terra. Se quem tiver curiosidade entra na internet e formação do sistema solar. E lá a gente vai encontrar que a partir de uma nebulosa começou se formando o Sol, isso há cerca de 5 bilhões de anos atrás. O planeta Terra, o pessoal da ciência calcula em torno de 4 bilhões e meio, 4 bilhões e 600 milhões de anos. Então começou a se formar o Sol, e dessa nebulosa começaram a se agregar os planetas. E pela lei gravitacional, os planetas mais densos foram ficando mais próximos ao Sol e sendo constituídos por matéria mais densa. É uma lei da ciência isso, uma lei divina, né? E aí, os 4 planetas mais próximos ao Sol, que são denominados os planetas minerais ou rochosos, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, têm a sua constituição elementos minerais mais densos, mais condensados. E os demais planetas, Júpiter, Saturno, Netuno, Urano, são planetas constituídos de elementos mais sutis, gasosos. Ora, o que ele está falando aqui? A nossa natureza material e da inferioridade do mundo que habitamos. Por habitarmos o planeta Terra, e o planeta Terra ser de uma constituição mais densa, a nossa constituição física é recíproca a isto. E todo o elemento mais denso, mais condensado, ele está mais suscetível de sofrer
as vicissitudes, as interferências. Os elementos mais sutis, como os que são presentes em Júpiter, em Saturno, que segundo a espiritualidade diz que Júpiter do sistema solar é o planeta mais adiantado, dos seres mais evoluídos, eles sofrem menos essa questão das interferências materiais quanto à doença. Ora, mas e por que será que nós estamos aqui? O pessoal de Júpiter é um ser privilegiado. Será que Deus privilegiou eles em detrimento da gente? E aí, se a gente vai no Livro dos Espíritos, está lá que Deus cria cada um de nós seres exatamente iguais, simples e ignorantes. Ora, se todos somos criados iguais, aqueles habitantes de Júpiter, que estão numa condição melhor do que a gente, por que será? Eles foram privilegiados ou não? Aí é preciso entender o processo da evolução. Eventualmente, eles são seres que estão à nossa frente. Foram criados antes de nós. Viveram as experiências antes de nós. Nós estamos num processo evolutivo atrás deles. E dentro do processo evolutivo, a parte matéria é necessária para a gente. Por quê? Porque a nossa moral, tudo que a gente tem que aprender... Ora, a gente partiu de um ponto onde a gente é um ser imperfeito e ignorante. Portanto, a nossa capacidade de escolha de coisas erradas ainda ela é muito maior do que a das escolhas certas. Infelizmente, a gente é. Quando Deus nos cria, não nos cria já dentro de uma consciência de sabedoria e aptos a ser assertivos. As experiências de vida que vão nos dando as condições de a gente ser cada vez mais assertivo. E para que esse processo ocorra, nós precisamos do lado matéria, que faz com que, infelizmente, a gente sofra, mas é a necessidade. Aí está a necessidade da dor e o motivo da dor. Porque se a dor não existisse, a gente seria eternamente um ser errôneo. É a dor que nos faz repensar das ações que a gente toma erradas, e através do sofrimento que a dor nos provoca, a gente repensa e evita de fazer de novo. É que nem a criança, né? Ela bota o dedo na tomada, toma um choque e não vai colocar de novo o dedo na tomada. E a gente é a mesma coisa. A gente erra, a vida nos causa um sofrimento pela lei natural divina, porque nós erramos. De alguma maneira, isso tem que ser corrigido. E aí fica esse processo, né? E aí a gente vai aprendendo. Erra, sofre, aprende. Erra, sofre, aprende. E as doenças, elas são consequência disso. Por quê? Num exemplo meio grosseiro, cada um de nós é um centro onde cada órgão nosso é um elementozinho motor que está lá. Cada um tem seu papel, fígado, coração, pulmão. Nós somos o nosso corpo, ele envolve uma série de motorzinhos, cada um com a sua finalidade. Ora, e para esses motorzinhos funcionarem adequadamente, cada um deles precisa de combustível, energia, e precisa de controle.
A energia, a nossa alimentação. Outras coisas entram no processo, mas vamos simplificando. E o controle, o nosso pensamento, o nosso estado emocional. Se qualquer dessas coisas não forem bem dosadas, o que acontece com esses motorzinhos? Eles ficam todos descompensados, né? Essa é a causa das doenças da gente. A gente não se alimenta bem, na grande maioria das vezes. Como é bom uma feijoadinha, né? Quem não gosta? Mas eventualmente tem a consequência. Isso não quer dizer que a gente não deva comer uma feijoadinha, gente. Não, não é isso. É ter o bom senso das coisas, né? Não é se entupir de comer feijoada todo dia. E o nosso estado emocional, nossos pensamentos, vai dentro do mesmo sentido. Se a gente emocionalmente está descompensado, os nossos motorzinhos começam a se desequilibrar. E aí vem as doenças como consequência. Então, dentro do nosso aprendizado de vida, o que a gente tem que procurar no nosso dia a dia e ter como uma meta nossa? Exatamente ter esse equilíbrio das coisas, né? Se alimentar melhor e tentar manter o nosso estado emocional equilibrado, legal, pensamento positivo. Se a gente tiver essas duas coisas, o nosso corpo vai agradecer e as doenças vão ser cada vez menos frequentes. É uma lei divina, é uma lei da natureza. Mas infelizmente a gente não caminha muito por aí, né? Mas a gente vai aprendendo por conta do quê? Porque vem a dor e a gente toma uma pancada e vai repensar nas ações que a gente vai passar a ter. E seguindo aqui o prefácio, é preciso, pois, se resignar em sofrer as consequências do meio em que nos coloca a nossa inferioridade, até que tenhamos mérito para alcançar situação melhor. Se a gente para de ler aqui, dá a impressão que a gente tem que pegar, baixar a cabeça e ficar sofrendo, né? É questão de interpretação, por isso que a gente tem que tentar ter um entendimento da coisa. Mas aí segue, ó. Isso não deve nos impedir de fazer o que depender de nós para melhorar nossa posição atual. Ou seja, o sofrimento é uma consequência desse nosso meio aqui, como a gente já veio falando até aqui. Só que isso não deve impedir a gente de procurar melhorar. Se Deus não quisesse que os sofrimentos corporais desaparecessem ou fossem suavizados em alguns casos, Ele não teria colocado à nossa disposição os meios de curá-los. Ora, se não fosse uma lei da vida a gente procurar a cura e obter a cura, Deus não nos daria os meios para isso. Não existiria a medicina, não existiria, como nós vamos ver mais à frente aqui, né? A contribuição dos magnetizadores, não existiria os passes. Então, é tudo dentro de uma lógica da coisa. Há necessidade na nossa cura de que exista o atendimento médico, que vai atuar na nossa composição matéria, e o atendimento espiritual, que vai fazer com que o nosso estado emocional. Dentro desses dois caminhos, a gente vai se restabelecendo, os motorzinhos vão se reequilibrando. E aí a prece pelos doentes. Quando a gente faz a prece, a gente cria um canal de comunicação com as entidades superiores, com as entidades divinas, entre as quais Jesus é que é a divindade que a gente conhece, e com Deus. Eles sabem o que a gente precisa? Sabe?
Ah, mas por que a gente precisa fazer a prece? Por que eles não nos ajudam se a gente não fazer a prece? Eles sempre estão nos ajudando. Acontece que se a gente se propõe a fazer a prece, a gente está demonstrando a nossa vontade de ser ajudado. Porque se a gente não tiver a vontade de ser ajudado, nem Jesus ajuda. Existe a lei do livre-arbítrio. Se a gente, usando do nosso livre-arbítrio, desejar ficar doente, desequilibrado, ora, eles vão permitir que continue assim. É uma escolha nossa. Eles não quebram as nossas escolhas. Mas através da prece a gente vai começar a demonstrar o quê? O reconhecimento a Deus, às entidades divinas, de que a gente está querendo ser ajudado. E aí se cria um canal de ajuda. E aí a ajuda vem. E atua no nosso físico, na nossa matéria, junto com a medicina, e nosso estado emocional. E aí os motorzinhos da gente começam a se reequilibrar. Essa é a ação da prece, por esse caminho. E pelos obsediados? A obsessão é a ação contínua de um mau espírito que um mau espírito exerce sobre um indivíduo. Está aqui logo no comecinho. Apresenta características muito diversas, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores que se percebam, até a completa perturbação do organismo e das faculdades mentais. Espírito mau. Será que Deus cria espírito mau? A gente fala aqui que todo espírito é criado simples e ignorante. Espírito mau a gente pode entender que é aquele que ainda não tem o conhecimento do bem que tem que fazer. Ele vai ser eternamente mau? Não, não vai. Hoje ele pode estar agindo de uma má fé por ignorância de não saber o bem que tem que fazer. Mas nenhum espírito é fadado a ser mau pela eternidade. Hoje ele aplica aquilo que ele conhece. Se ele não conhece o bem que tem que fazer, ele faz mal. E se ele se vincula a um de nós nesse processo obsessivo, é porque a gente dá condição de que isso aconteça. Esse link, né? Essa ligação. Porque essa ligação ela só se dá se a nossa sintonia entra em sintonia com a dele. Se a gente está num estado emocional, num estado de equilíbrio, onde o nosso estado emocional tem uma vibração, uma frequência, em descompasso com a dele, ainda que ele tente interferir, esse descompasso ele não vai conseguir a ação que ele quer. Questão física, até científica disso. Quando a gente cada vez mais adquire um grau de moralidade, a nossa frequência muda de padrão de tal maneira que cada vez menos a gente tem essas influências inferiores. É por isso que a gente tem que tentar procurar elevar o nosso grau emocional através de como? O entendimento da vida, né? À medida que a gente vai entendendo cada vez mais esses mistérios da vida, a razão de existir, a gente vai melhorando o nosso padrão vibratório e cada vez menos suscetíveis a influências ruins a gente vai sendo alvo disso. E através da prece, da mesma forma que na doença, o nosso reconhecimento a Deus e aos benfeitores faz com que venha a ajuda até nós, dando um reequilíbrio nessa situação e principalmente, como fala aqui, quem está nos obsediando, esse espírito mau, entre aspas, ele precisa ser esclarecido, porque senão fica no processo, a gente é curado,
Sai do portão para fora aqui, lá na rua, pumba, vem, pum, cria o link de novo. E fica esse processo, né? Vai e vem, vai e vem. Para que isso deixe de existir, o espírito obsessor tem que ter um entendimento que ele não tem que fazer mais aquilo, que o bem para ele não é esse. O bem para ele é fazer o bem. Ele tem que ter esse entendimento. E no processo do passe, uma das coisas que se faz é exatamente esclarecer o espírito, né? Então a gente recebe ajuda e o espírito é esclarecido. Na medida que ele é esclarecido, ele vai deixar de exercer uma influência na gente. E a prece é o caminho para que a gente obtenha ajuda tanto na questão de doença quanto nessa questão de obsessão. Esses passes que a gente recebe aqui tem esse significado. O de lá de cima, dentro dessa linha do esclarecimento da entidade. O AE que vocês recebem aí na fichinha. E o daqui, o AM, assistência mista de fluidos mistos salutares que vão dar o equilíbrio físico para a gente e emocional. E que Deus nos inspire sempre nas boas escolhas, porque a gente cada vez mais sendo assertivo, melhorzinho a gente vai ficando. Que Deus nos inspire sempre.